Veja aqui, irmão, saudos, irmão, com a boa tarde de salvação. Vamos ver aqui no livro de Marcos, essa leitura, Marcos 3, é forte demais essa palavra, irmão. Até a família de Jesus, irmão, se levantou contra ele. Por isso que ele falou naquele dia a Maria: quem são a minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. A gente não entende os mistérios, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender. Até a família de Jesus, irmão, foram contra ele. Marcos 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou-os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Você veja, irmão, você veja, analise a leitura bíblica. A família de Jesus foi que incentivaram os soldados a prender Jesus, porque eles achavam que ele estava endemoniado. Você veja, a família de Jesus é quem? Era a mãe de Jesus, eram os irmãos de Jesus, quer dizer, achavam que ele estava endemoniado, irmão. Você veja, irmão, porque muitas vezes a gente diz assim, quando Jesus fala lá: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Como é que Jesus ia aceitar a família dele se eles estavam dizendo que Jesus estava endemoniado? Você está entendendo? Os irmãos de Jesus falando que ele estava endemoniado, ou até mesmo a mãe dele asseverando que Jesus estava endemoniado, porque a Bíblia relata a família dele. Você está entendendo? E diziam que ele estava expulsando os demônios, porque ele era o maioral, quer dizer, o Deus Ebu. Entendam isso, que até a família de Jesus, Maria e os seus filhos, eram contra Jesus. E os milagres que Jesus fazia, eles atribuíam ao diabo, porque eles viviam com os fariseus, irmão. Maria e os irmãos de Maria viviam com os fariseus, e os fariseus falavam para ela que ele expulsava demônio, porque ele era
o maioral dos demônios. E tanto Maria como seus filhos, eles obedeciam, acreditavam no que os fariseus falavam e não acreditavam no seu filho, que era Jesus, a Maria. Você está entendendo? Como é? Por isso que hoje eu entendo o porquê Jesus falou aquelas palavras: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque Maria e os seus filhos estavam indo no conselho dos sumos sacerdotes, dos fariseus, irmão. É forte essa palavra. Você vê que até a família de Jesus deu as costas para ele, irmão. No momento no qual ele estava realizando os milagres, e Jesus só fez o bem, irmão. Imagina esses pastores de hoje, irmão, que estão orando e as pessoas estão sendo curadas, e esses falsos pastores usados por demônio, que falam de doutrina, que doutrina. Mas essa doutrina que eles estão pregando é a doutrina do diabo, que estão sendo contra o Espírito Santo de Deus. Se a própria mãe e os próprios irmãos de Jesus foram contra Jesus, imagina o resto da comunidade dos fariseus, irmão. É forte essa palavra. A gente, quando escuta a palavra, a gente vai entender o que aconteceu ali no passado, irmão. Convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Jesus, irmão, não era feito eu, não. Que, um exemplo, uma mãe minha, um pai meu pode falar mal de mim nas minhas costas, e eu não sei o que eles estão falando. Mas Jesus ouviu o que os irmãos de Jesus, ou até mesmo que Maria falou, dizendo que tem que prender ele mesmo, porque ele está possesso de demônio. Você está entendendo? A própria família de Jesus, a própria Maria, irmão, você está entendendo? Mandou prender ele porque ele estava cheio de demônio. Aí depois ela vai com falsidade, irmão, e manda chamar ele. Você está entendendo? Ela com falsidade, a Maria, manda chamar Jesus. E manda ele vir. Aí Jesus fala aquilo, irmão. Porque Maria falou aquilo ali, Jesus não estava na hora para ouvir não, irmão. Mas Jesus é Deus, irmão. Deus viu quando ela falou. Aí por isso que Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Leia aí Marcos 3, irmão. Leia para você não ficar com dúvida. Quando a família de Jesus fala que é para prender ele, porque ele está endemoniado, irmão. Meu Deus, como é que pode, irmão? O Filho de Deus, Maria e os seus filhos, viram a profecia, irmão. O profeta falando que ele era o Filho de Deus, irmão. Como é que é uma cegueira espiritual dessa da família de Jesus? E mandar prender Jesus porque ele estava com possesso de demônios, irmão. Hoje a gente entende o porquê Jesus falou isso para Maria. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque Maria e os seus filhos estavam fazendo a vontade do diabo, ouvindo os conselhos dos sumos sacerdotes, que estavam sendo tudo usado por diabo. Por isso que Jesus falou isso. Minha mãe e meus irmãos
são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu, porque Maria e os filhos dela estavam fora da vontade de Deus. Está até certo que depois eles se arrependeram e viram que realmente Jesus era o Filho de Deus. Depois eles se arrependeram, depois da crucificação. Foi que Maria veio ver que ele era o Filho de Deus, irmão. Meu irmão, é difícil demais. Jesus foi desprezado até pela sua família, irmão. Porque a gente aceita ser desprezado pelas pessoas de fora. Mas quando a gente é desprezado pela nossa família, isso dói demais. Isso doeu demais em Jesus, irmão. Não é brincadeira não. Ele esperar o apoio da sua mãe e dos seus irmãos, e os irmãos dizer que ele está expulsando demônio porque ele era o maioral dos demônios. É triste isso, viu, irmão? Marcos 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Você veja, irmão, que tudo que está acontecendo vai ser revelado, irmão. Você veja que nada está em oculto, irmão. Você vê, Jesus diz: não se pega uma luz, quer dizer, um candeeiro, e coloca debaixo de uma mesa. Pega a luz e coloca na sala, irmão. O diabo, ele vai tentar apagar a sua luz, mas ele nunca vai conseguir apagar a sua luz, porque a luz, irmão, ela brilha. Você está entendendo? A luz daqueles que servem a Deus, são fiéis a Deus, ela vai brilhar no futuro. Fiquem na paz, em nome de Jesus.